Graças a Deus, queridos, por isso. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor. Nós vamos hoje, então, para o segundo dia, segundo domingo, da nossa escola bíblica de férias, que ressurge com a intenção de compensar a ausência do nosso seminário teológico. Nós adotamos primeiro o caminho dos nossos encontros teológicos, uma vez por mês, sempre trabalhando um livro à luz das Escrituras. E também agora, nessa ausência de seminário, nós então estamos voltando para a escola bíblica de férias, para de alguma forma não deixar a igreja muito distante, não é, da realidade que infelizmente é da maioria das igrejas hoje, que é afastamento do estudo bíblico. Nós estamos vivendo tempos de muito entretenimento, muitos cultos preparados para a satisfação humana, e nós temos, infelizmente, nos afastado muito dos estudos bíblicos, não é? De levarmos, assim, com mais seriedade, uma certa dedicação ao aprendizado bíblico. E graças a Deus por essa oportunidade que temos de trazer esse assunto aos irmãos. É verdade que nós temos muitos assuntos teológicos, mas esse que nós estamos abordando, princípios de interpretação, ele com certeza é uma ferramenta, né? A matéria que a gente chama de instrumento ou ferramenta, exatamente para produzir, não é? A construção da melhor forma de entender o texto bíblico, não é? Então, nós estamos resgatando esse assunto exatamente para os irmãos entenderem. Muitas das vezes que não basta ler, é preciso aprender a entender, como foi a palavra da semana passada em destaque, que foi a palavra contexto, de nós entendermos bem o sentido do texto, observando então o contexto. Tá? Bem, vamos lá então. Nós queremos trabalhar primeiro hoje esse texto de 2 Timóteo 3,16 como foco principal de tudo aquilo que vamos tratar hoje. Tá? Que toda a Escritura é inspirada. Inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Bem, a ênfase que nós queremos dar é toda a Escritura. Ok, queridos? Então, nós entendemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Os irmãos sabem que cada dia mais nós estamos nos distanciando dessa verdade. Hoje, muitos dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, algumas coisas dentro da Bíblia são ou é a palavra de Deus. Outras, não necessariamente. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que toda a Escritura, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, tá? E ela cumpre com o objetivo em todos os textos de nos levar ao ensino, tá? À disciplina, à correção, à repreensão, para que nós em tudo sejamos, não é? Educados na base daquilo que é a justiça de Deus, tá, queridos? Bem, é óbvio, se toda a Escritura é inspirada, tá? Todo texto depende de interpretação. Vou dizer aos irmãos de novo. Se toda a Escritura é inspirada, toda ela depende de interpretação. E se depende de interpretação, nós precisamos de ferramentas de interpretação para toda a Escritura. Não há texto que você diga, não, isso aqui a gente pode abandonar princípios de interpretação, porque eles não têm características para ser interpretados. Tem, lógico que tem. Tá? Então, a partir do momento que entendemos que a Bíblia toda é a palavra de Deus, nós então precisamos entender que precisamos então utilizar instrumentos de interpretação, tá? Dentro dos seus princípios, para todo o texto da Bíblia. Tá bom, queridos? Todo o texto da Bíblia. Bem, a palavra que eu quero trabalhar bastante hoje é esta: investigar. Palavra passada, contexto. Hoje, investigar. Tá? Então, observe. Todas as vezes que nós falamos em interpretação, nós precisamos então lembrar desse texto. Ou melhor, dessa palavra, dessa ação. E qual é a ação?
de que, ao ler o texto e ter o texto diante de mim, eu preciso aprender, então, a ser detetive no texto. Eu preciso aprender a investigar o texto. E essa palavra aqui, investigar, precisa nos levar a entender que eu preciso ser detalhista. Tá? Eu preciso enxergar não só o coração do texto, mas o contexto imediato e até o contexto maior de tudo aquilo que eu vou estar trabalhando e interpretando. Tá? O texto bíblico ele exige investigação. E aí surgem as chamadas palavras que a gente sempre procura destacar nos irmãos, que é o quê? Perguntar o texto. Perguntar o texto. Eu tenho então que aprender a fazer pergunta ao texto. Qualquer tipo de texto, inclusive a Bíblia. Tá? Então, por exemplo, quem escreveu? Onde escreveu? Para quem escreveu? O que estava acontecendo? Para surgir essa determinada escrita, essa determinada fala. Tá? Então veja, trabalho que deve ser um dos primeiros ao ler o texto e ter o desejo até de pregar uma palavra, ensinar uma palavra, ou mesmo um texto que eventualmente nós utilizemos para construir até o nosso devocional, a nossa meditação diária. Tá? Um texto que você vai utilizar para explicar alguma coisa em particular para alguém. Tá? Eu preciso sempre partir dessa ideia, a ideia do verbo investigar, que é então, investigar o que é? Perguntar. Você já viu, não é? Alguém, um detetive, não é? Você já viu alguém numa situação, por exemplo, de um crime, na situação de um fato ocorrido, de fazer uma perícia sobre determinado fato que ocorreu, determinado acontecimento. Tá? Vocês já viram, eventualmente, um julgamento, principalmente de tribunal de júri, onde nós vamos observar sempre essa questão, tá? De que aquilo que está sendo investigado vai sofrer uma série de perguntas para que isso possa ter uma série de respostas. E essas respostas, então, vão construir toda a base daquilo que eu vou estar interpretando e futuramente até pregando, até futuramente ensinando. Tá, queridos? Então, essa é a ideia. Tá? A ideia, então, de hoje, que nós queremos trabalhar bastante com os irmãos, que eu preciso aprender a investigar o texto. Tá, irmãos? Grande parte das pregações de hoje, elas não contêm essas realidades. Tá? A pessoa sente, como costuma dizer, liga o sintômetro dela. E com o sintômetro ligado, aquilo que ela sente, ela olha o texto e ela explica o texto, fala no texto, muitas das vezes desconsiderando esta realidade. E por que tudo isso, irmãos? Porque você vai ver que há uma distância muito grande entre o dia em que o texto foi usado, o dia em que o texto foi escrito, o dia em que Deus deu a mensagem, que lá está registrada. Há uma distância muito grande de tempo entre lá e cá. Com relação à igreja, você ouviu na oração do nosso irmão aqui, não é? 2000 anos, pelo menos, não é? De igreja, digamos assim, né? Então, ao longo desse tempo, então aquilo, por exemplo, que foi escrito no Novo Testamento, que já faz mais parte da realidade da igreja atual, tá? A distância, tá? De uma coisa para outra. E essa distância, tá? Ela será reduzida em termos de reflexos de interpretações erradas à medida que eu faça tudo isso. Por quê? Porque é como se viesse e fizesse uma viagem no tempo, tá? Até o momento em que Deus falou aqui, o que é a realidade que está diante de nós, tá? Seguinte, veja, há um diagnóstico aqui, eu já começo usando o livro, tá? Esse slide aí já tem a ver com o prefácio aí do livro, tá?
em que o escritor do nosso livro, ele traz um diagnóstico muito pessoal, né, a respeito dessa realidade. Tá? Ele fala sobre que há uma grande confusão hoje, há distorção e há até má compreensão, tá? Das Escrituras, por conta de interpretação confusa, distorcida, que gera má compreensão. E pior de tudo, isso está no meio, inclusive, de círculos que defendem a sua infalibilidade. Olha só. Então, é lógico, é o texto que lemos. Se a Bíblia é inspirada por Deus, ela está livre de erro. Não existe possibilidade de erro nas Escrituras. Porque, ou seja, palavras inspiradas ou textos ou escritos inspirados, tá? Nos dois casos, nós entendemos de que ela, como sendo a palavra de Deus, ela está livre de erro, é infalível. Mas, mesmo em lugares que defendem essa infalibilidade da Bíblia, infelizmente, cometem erros e acabam caindo em distorções, em confusão e até levando interpretação incorreta, porque não aplicam adequadamente os princípios de interpretação. Tá? Então você pode entrar numa igreja, que todo o jargão dela é: somos uma igreja bíblica. Somos, digamos, igrejas milenares. Somos igrejas, não é? Que eventualmente estamos em toda a história. Tá? Desde o movimento protestante, por exemplo. Tá? E muitas das vezes, queridos, apesar de falar de que a Bíblia, tá, ela é infalível e defender ela, tá, dentro desse contexto, muitas das vezes a aplicação dela se torna falível por conta de uma interpretação incorreta. Tá, queridos? Então, nós temos que observar isso, que no meio evangélico hoje existe essa realidade. Tá? Ou seja, nós não temos uma investigação que nos leve a um diagnóstico adequado, por conta de mau uso ou não uso das ferramentas de interpretação baseadas nos princípios bíblicos desse ponto. Tá, queridos? Então, qual o caminho para a correção disso? É a grande pergunta. Como que eu conserto o meu diagnóstico, que por vezes tem sido errado? Como que eu corrijo essa realidade que depende de uma investigação ampla do texto bíblico? Então, primeiro, adoção e o uso de princípios bíblicos sadios. Tá? Essa é a primeira base. De como eu evito pregar heresia. De como eu evito, por exemplo, que é a ênfase da nossa mensagem de hoje, criar expectativa em coisas erradas, esperança em coisa errada. Tá, queridos? Eu preciso, então, o quê? Adotar o uso de princípios bíblicos sadios. Primeiro, semana passada, contexto. Hoje, investigar o texto. Tá, queridos? Veja, o nosso irmão do livro ele vai dizer que o Espírito da Verdade tem o desejo de levar o povo de Deus a essa verdade. E o que nós vamos entender na palavra são duas coisas que trabalham juntos. Em João 3 você vai lembrar disso que Jesus fala com Nicodemos dizendo, não é? É preciso nascer da água e do Espírito. A água é a palavra, e o Espírito ali é o Espírito Santo. Tá? Veja, a ideia aqui é que aonde existir um objetivo de aproximar o máximo que nós pudermos, tá? A palavra, entre o momento que ela foi escrita e o momento que nós estamos utilizando ela, nós precisamos então entender que ela trabalha com aspectos de verdade. A verdade. A verdade bíblica ela não é relativa. A verdade bíblica é absoluta. Então, o que valeu aqui, vale aqui. O que quis dizer aqui, vai querer dizer aqui. Mas eu preciso primeiro entender, compreender, observar o que ela disse lá, no seu princípio. Tá? E aí a gente precisa entender duas coisas. Olha só, que o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo,
ele trabalha em conjunto com a palavra da verdade, que é o próprio Cristo, não é? Que é o Logos de Deus. Então vejam, queridos, aqui eu preciso combinar algumas coisas. Então vejam, aonde que está o Espírito Santo de Deus? Se lá não tiver a palavra da verdade. Será que o Espírito Santo de Deus, que é a verdade, está num lugar onde a palavra não é a verdade? E qual é a verdade? É exatamente essa aqui, que precisa ser reflexo aqui, tá, queridos? Então, nós vamos observar aí 2 textos muito relevantes nessa combinação, tá? Então, aonde há verdade, ali também há a presença do Espírito Santo, que é a verdade. Aonde há uma palavra verdadeira, o Espírito Santo está ali. Aonde a palavra é falsa, é enganosa, é herética, o Espírito Santo não está ali. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha em conjunto. O próprio Jesus disse, ele vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. E o que Jesus disse? É a palavra. Tá, queridos? Então vamos lá. João 16:13 diz assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E ele não vai falar de si próprio, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Olha só o texto. Observe então aqui o próprio Jesus, a palavra encarnada, dizendo, quando vier o Espírito da verdade, o que ele vai fazer? Vai vos conduzir, olha a palavra toda. Toda, se você puder grifar, grife. Grife toda, daí como lá de Timóteo que lemos. Tá? Olha lá, toda a verdade. Qual é a palavra aqui? Vos conduzirá. Então essa palavra é conduzir, é guiar. Tá? É em toda a verdade. Então observem, queridos. E o que é nos guiar, não é? A toda a verdade. É exatamente isso, irmãos. Nos guiar a palavra. E aqui todos os contextos que nós temos que entender de revelação, tá? Ou melhor, de inspiração, revelação e iluminação. 3 palavras que nós vamos falar ao longo do curso, tá? A inspiração, revelação e iluminação, tá? Ok, queridos? Então, vejam, o Espírito Santo, ele cumpre um papel de nos guiar, de nos conduzir, de nos levar, tá? A toda a verdade. E que toda a verdade é esta? A toda a verdade, que toda a verdade é essa? Então, a palavra de Deus, que pode ser distorcida por princípios de interpretação. Tá? E ainda o 17 de João, texto bem conhecido, né? Que diz lá, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tá? Então veja, irmãos, não existe essa de ter uma operação espiritual dentro da igreja, de você afirmar que o Espírito Santo está lá, se lá dentro não é verdade que você encontra. Porque qual o papel do Espírito Santo? Nos conduzir para a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então não podemos dizer que o Espírito Santo está atuando numa vida, numa igreja, num pregador, num ensinador, se ele não tiver isso claro, de que o Espírito Santo na vida dele o conduz à verdade. O Espírito Santo não conduz ninguém à mentira, ao erro. Tá? E por isso que nós precisamos, queridos, para ser conduzidos por esse Espírito, utilizar aquilo que favorece-nos em identificar a verdade, tá? Que é os princípios de interpretação. E esse texto de João 17 é interessante, porque ele está falando de quê? Santifica-os. E o que é a ideia de santificar? Que é separa-os. Tá? Traz eles, todos aqueles que são Deus, separa eles, tira eles do meio do pecado, da imundícia, tá? Da incredulidade. Tá bem, queridos? E aí a nossa ênfase, ele vos guiará a toda
verdade. Tá? Essa ênfase nós não podemos esquecer. Toda a verdade. Não é, irmãos, às vezes o problema não é apenas você ter um caso de paradoxo, né? Um antinomismo, aí, uma ideia contrária, uma ideia de antônimo. Mas muitas das vezes a heresia se constrói em pensamentos paralelos, em marginais da palavra, tá? Em avenidas marginais da palavra, como eu sempre brinco com os irmãos aí, não é? A marginal do Pinheiros, a marginal do Tietê, não é o rio, mas são estradas paralelas que acompanham, mas não é o rio, tá, queridos? E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes o pregador, ele não é afrontoso, mas ele distorce a palavra, levando-nos a acreditar em alguma coisa, porque a diferença é mínima. E às vezes nós não temos uma percepção clara daquela realidade, principalmente no culto. Né? Principalmente no culto. Porque muitas das vezes não dá tempo da gente investigar, como os bereanos faziam de Atos 17. Né? De chegar em casa, abrir a Bíblia e procurar na Bíblia aquilo que foi explicado, aquilo que foi pregado. Né? Bem, na maioria das vezes ocorre isso nas igrejas. O pregador vai pregar, lê o texto, o que a maioria dos irmãos faz? Fecha a Bíblia. Quando a Bíblia deveria estar aberta, sendo analisada junto com a pregação dele. Tá, queridos? Então nós temos aqui essa ideia, as ferramentas. Tá? Temos a hermenêutica, que basicamente é a teoria. Tá? Ela pode ser geral e pode ser especial. Dentro da especial, irmãos, ainda que o escritor ele coloque, ele separa assim: o que é hermenêutica bíblica é uma, tá? É especial. E todas as demais entram dentro de um campo único que denomina de geral. Mas isso não é bem assim na prática, tá? Por exemplo, nós temos hermenêutica jurídica, em que nós temos ferramentas muito parecidas com as que utilizamos nas Escrituras, tá? Para interpretar leis, textos. E uma das coisas que você acompanha, pelo menos a TV jurídica lá, o que você vai ver muitas das vezes, a defesa do intérprete da lei é dizer: não foi isso que o escritor quis dizer ao escrever tal lei, ele quis dizer outra coisa. Tá? Então, a intenção do escritor em escrever aquilo. Então, muitas das vezes, entre a intenção do escritor e o que eu estou entendendo daquilo que está escrito, existe uma diferença muito grande. Como você observa quando conversa com alguém e alguém dá sinal que entendeu algo errado que você falou e você diz: não é isso que eu quis dizer. Mas a pessoa acabou entendendo aquilo. E aí você tem a chance de corrigir, tá? Aquilo. Porque a escrita é um bom exercício para a mente. Nós precisamos entender essa realidade. E quantas vezes nós queremos transformar a nossa escrita, as nossas palavras em algo escrito, e a gente tem dificuldade. Tá? Eu vejo aí os irmãos, né? Muitas das vezes, eu não gosto que a gente se perde, né? Às vezes ele fica mandando muito áudio, né? A gente se perde, fala muito. Esse é um problema nosso. Tem que ser corrigido. Mas quando a gente escreve, principalmente por falta de tempo, a gente é mais objetivo. Fica tentando escolher a palavra certa para escrever. Mas para falar, muitas das vezes nós não fazemos isso. Tá? Então, por aí você vê a dificuldade. Tá? Então, as ferramentas que nós podemos usar, então, é essa hermenêutica, que é a teoria, e a exegese, que é a prática. Então, eu uso as ferramentas e o resultado do uso dessas ferramentas me leva, então, à compreensão e eu colocar, não é, aquilo de maneira clara a partir das minhas ferramentas, então eu ter aquele resultado. Tá? Então, isso se chama exegese. Tá? A exegese do texto. Então, qual é a exegese do texto? É o resultado da interpretação. Tá, queridos? Bem, sigamos. Primeiro, nós precisamos reconhecer o princípio da inspiração divina, aquilo que trabalhamos lá no primeiro texto de Timóteo. Tá? Segundo, já falamos aqui, reduzir ou eliminar diferenças ou distâncias. Diferenças ou distâncias. Por quê? Aquilo que foi escrito lá, no ano zero,
para o ano 2025, não é? Existem diferenças linguísticas, culturais, tá? Contexto de sociedade da época. Tudo isso, tá, irmãos, influencia, tá, naquilo que foi escrito, e à medida que nós identificamos isso, nós não vamos correr tantos riscos de inventarmos, né, de sermos mais um para estar, não é, no livro Inventares, não é? Tem Cantares e tem o Inventares, não é? Daqueles que inventam a doutrina, inventam, infelizmente, palavra de Deus, que Deus não disse, tá? Bem, outra coisa, transporte ao tempo e trazer a intenção, foi o que já falamos aos irmãos. Nós precisamos, então, nos transportar ao tempo e trazer a intenção de quem escreveu, para atender o que? É a resposta ao que estava acontecendo. E aí, então, a gente vai nos aproximar cada vez melhor de uma interpretação. Tá? A ideia aqui, vocês vão ouvir muito essa palavra, são os irmãos que fazem teologia, que é a ideia do teleológico. Tá? O teleológico é exatamente esta ideia. A ideia de descobrir a intenção do escritor. Tá? Por isso que se você pega com a Bíblia de estudo, antes de cada livro, você vai ver tudo isso que eu estou falando para vocês. Tá? Toda essa gama de o que, para quê, onde, como. Tá? Eu estou aqui, inclusive, com a Bíblia do nosso irmão Sayão, que é hebraísta, né? Não sei se os irmãos conseguem ver aí, mas no início de cada livro, ele trabalha as palavras-chave. O que? Interrogação. Tá? Aí depois ele vem lá no outro. Outra interrogação. Quem? Quem? Entende, queridos? Depois ele vem aqui. Quando? Quando? E por fim, ele vai aqui. Por quê? Outra palavra que ele usa. Tá? Eu acho que ele está usando aqui para dar o contexto do livro. Mas eu devo fazer isso em todo o texto que eu leio. Aqui ele vai dizer, a quem? Outra aqui, onde? Tá, queridos? Essa é a realidade. Tá? Então veja, como eu costumo sempre explicar aos irmãos, vocês lembram da palavra, né? Exercises, né? Ou exercício no português, exercises, né? No inglês. Essa palavra exercício, olha a palavra de exegese aqui. E o que era os exercícios que nós fazíamos? Pergunta. Da onde? Tirada do texto. Então, era uma pergunta tirada do texto e eu ia buscar a resposta aonde? No texto. Tá? Então, no final de cada livro nós tínhamos lá os exercícios, os questionários. Tá? O que é questionário? De questionar, de perguntar, que é a mesma ideia aqui. Tá? Então, veja, eu preciso aprender a fazer. Está relacionado ao escritor exclusivamente e entender que é um escritor escrevendo aquilo que eu chamo Palavra de Deus. Um homem escrevendo aquilo que eu chamo Palavra de Deus. Então, mais do que a mente humana do escritor, eu preciso entender a mente do Espírito, a mente de Deus. Tá? Para que eu possa, então, o quê? Fazer a interpretação adequadamente. Tá? Por exemplo, no texto de Salmos, em que alguns salmos você vai ver vingança, né? Que você vai ver assim, corações amargurados do salmista. Eu preciso aprender a entender, tá? Aquilo que é humano daquilo que é o Espírito de Deus. Então, em Salmos, muitas das vezes eu vou entender o quê? O que é o homem? A antropologia bíblica. A nossa revolta, a nossa indignação, a nossa ira, a nossa mágoa. Muitas das vezes, como cristãos, mas refletindo a nossa natureza humana e muitas das vezes a natureza humana caída. E eu entender a mente do Espírito, para poder separar uma coisa da outra.
Entender que determinado sentimento que o escritor está passando é algo da sua natureza caída. Mas que isso não justifica para eu também ter. Muito pelo contrário. Eu preciso orar como o salmista também faz. Senhor, sonda-me. Vê se há algum caminho mau em mim. E me guia pelo caminho eterno. Tá, queridos? Então eu preciso entender e separar isso. E a nossa dificuldade, a complexidade de interpretar a palavra, tá, está nisso também. De que nós não estamos apenas interpretando questões humanas do escritor, tá? Mas nós estamos interpretando a própria palavra de Deus, a fala de Deus na boca de um homem. E eu preciso entender, então, não só da mente humana ou da natureza humana, mas eu também entender a natureza do Espírito. Tá, queridos? Precisamos, então, separar isso. Diferenças e distâncias que eu tenho que considerar no meio de tudo isso. Primeira, essa deve ser: o pecado obscureceu o entendimento do homem. Primeira coisa. Então, aquilo que parece óbvio, aquilo que parece, inclusive, ser algo assim, que está evidente para mim e para você, pode estar totalmente obscurecido para outra pessoa. Por quê? Porque ele está em trevas. E o que é estar em trevas? É estar na escuridão, perdido, sem possibilidade de se encontrar, sem possibilidade de identificar alguma coisa, como numa noite escura, com todas as luzes apagadas, alguém fazer uma brincadeira para você, de você pegar isso aqui que é óbvio para nós, que é um pincel, não é? Para escrita, ok, queridos? E eventualmente você dá na mão de uma pessoa e ela é escurecida, ela vai chutar um bocado de coisa, até nos definir detalhes e características desse pincel. Porque ela está no escuro. Assim é o ser humano sem Deus. Por isso que quando você prega o evangelho para quem não tem Deus, não pregue pelas suas convicções. Você tem que tentar entender um pouco um grau de escuridão que está aquela pessoa a qual você está falando com ela. E você precisa pedir para que Deus a ilumine, para que ela então possa entender aquilo que para você é claro, mas para ela é só trevas. Tá? A ideia da lâmpada quando acende, né? Eureka, descobri, entendeu, iluminou o entendimento, clareou o pensamento, porque as pessoas vivem em trevas. E essas trevas são produzidas pelo pecado. Desde a queda, o homem foi acumulando prejuízos em relação, não é, a entender as coisas de Deus, como diz Paulo aos Romanos. Não há ninguém que entenda Deus. Ninguém que busque a Deus. Ninguém que deseja a Deus. Tá, queridos? Todos se extraviaram. Todos estão perdidos. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é isso, tá, irmãos? Quando vou explicar a palavra de Deus para alguém, ou eu mesmo, ao ler a Bíblia, eu preciso entender, tá, que o pecado obscureceu o entendimento do homem a respeito das coisas de Deus. Segundo, homens são diferentes entre si. Por exemplo, na capacidade intelectual e moral. No talento intelectual. Na nacionalidade, por exemplo, línguas, costumes, cultura. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o escritor apóstolo Paulo, o escritor apóstolo João, eu preciso entender que todos esses, tá? E todos nós temos diferença um dos outros, tá? Na nossa capacidade intelectual ou moral, ou seja, nas capacidades que recebemos, que tem a ver com coisas às vezes até inatas, muito particulares e pessoais, mas também no talento intelectual, ou seja, no empreendedorismo, ao longo da vida, como eu usei o meu intelecto, o meu pensamento, tá? Como que eu fiz isso? Como que eu me aprimorei nisso? E isso torna as pessoas diferentes. Por exemplo, de alguém que sabe ler e outros que vão pegar pequenas partes, pequenas porções. Por conta do quê? Porque somos diferentes entre si. Não só para anunciar, mas também para entender, para ouvir. Outra, o uso das ferramentas produzirá também um conteúdo teológico
teológico melhor. Outra coisa que nós temos que entender, irmãos. Olha, a gente fica admirado às vezes, né? De um irmão vai ler um versículo e o quanto ele explora naquele versículo. Tá? O quanto ele, de um versículo, faz disso uma grande pregação. E outros que precisam ler um capítulo inteiro e falta conteúdo. Mesmo lendo um capítulo inteiro e trabalhando um capítulo inteiro, não consegue desenvolver aquilo. Tá? Então as ferramentas, elas vão produzir o quê? A possibilidade de nós sairmos da superficialidade. De nós então mergulharmos de maneira mais profunda no texto. Tá? A ferramenta é uma espécie de alguém num garimpo, tá? Quebrando pedra para encontrar um tesouro. Tá? E esses são os textos, digamos assim, melhores. Talvez não para pregar, mas para a gente até descobrir a nossa potencialidade. Aquilo que Deus está nos dando. Aonde você quebra o texto, e no final, como eu costumo brincar com os irmãos aqui, já preguei textos aqui de propósito para os irmãos entenderem. Porque tem textos, irmão, que tem tanto recurso, e o irmão vive na nada, só prega a superficialidade e não sai daquilo. Que triste. Essa palavra de Deus é de uma profundidade tremenda. Tá, queridos? E outros que a gente, como disse, já provoquei a igreja aqui, li um texto de Salmo que alguém falaria, o que vai sair dessa pregação? O que vai tirar de bom aí? E aí no final do culto a pessoa diz, pastor, no primeiro momento eu fiz essa pergunta a mim mesmo. O que o pastor vai tirar desse texto? Sem inventares do texto. A ferramenta de interpretação vai te propiciar isso. De você ir com mais profundidade. De você ir buscar o tesouro escondido. Tá, queridos? E nós precisamos aprender a fazer isso, porque é um desafio para todos nós. Bem, o nosso escritor ainda aí, na introdução, ele ainda trabalha essa ideia aí, né? A interpretação tríplice da Bíblia. Tá? Ele vai falar aí da gramática, né? Ele vai falar da histórica e da teológica. Tá? Página 11 do livro, tá? Olha o que ele trabalha aí. Então ele vai trazer essas duas realidades. A primeira, que é a ideia, inclusive, da interpretação literal, trabalha esse conceito, gramatical, histórica e teológica. Tá? A primeira, então, é a gramatical. Como bem sabemos, nenhum dos originais bíblicos é escrito em língua portuguesa. A Bíblia foi escrita, não é? Em hebraico, aramaico, grego, não é? Basicamente. Então, e todas elas, digamos assim, em línguas, em trabalhos primitivos, que a gente chama de língua primitiva. Não é? Então nós temos a questão gramatical. Bem, é óbvio que nós vamos trabalhar a ideia aqui, não é? De língua portuguesa em especial. Mas os irmãos às vezes falam, pastor, porque tem palavras na Bíblia escritas de um jeito, né? Como a própria palavra tomou, que deu aquela tradução que nós falamos na semana passada, né? Bem, queridos, nós precisamos entender que o nosso João Ferreira de Almeida, não é? Ele é o quê? Qual a origem nacional dele? Português. Tá? E você sabe que o português de Portugal não é bem o português do Brasil. Tá? Então, a própria tradução bíblica de João Ferreira de Almeida, às vezes traz algumas palavras que para nós parecem até obtusas, que não faz parte do nosso dicionário diário, do nosso vocabulário pessoal, e elas muitas vezes representam o quê? A cultura da língua portuguesa, raiz de Portugal. Tá? Então, nós temos, às vezes, situações como essa. Mas, veja, primeiro, a questão gramatical. O que eu estou falando, então, aqui de gramática? Eu estou falando de linguística, certo? A questão gramatical.
E na questão gramatical, o que eu preciso entender na gramática? Não sei se vocês tiveram oportunidade de fazer isso na escola, né? De encontrar a lógica na língua portuguesa. Como eu já disse para os irmãos, eu sempre tive muita dificuldade em memorizar. Decorar não é para mim. Eu sempre tive problema disso. Então, aquilo que eu ouvi ficou bem explicado, pode ficar certo. Que eu vou replicar aquilo e vou dizer aquilo várias vezes, sustentar aquilo, porque eu entendi, então eu falo do que eu entendi. Mas grande parte de nós na escola se tornamos apenas, não é? Pessoas que memorizavam, guardavam uma coisa, tá? E depois passavam para frente. Tá? Muitas das vezes sem encontrar lógica. E a língua portuguesa é uma dessas coisas que nós precisamos aprender a entender gramática como se fosse matemática. Bem, talvez não seja o caso dos irmãos, mas eu tinha facilidades, né, em matérias como matemática, né, e tinha dificuldade em outras matérias, por exemplo, história, que sem aprender por lógica, a gente só repetia coisas decoradas, memorizadas, tá? Então, a matemática ia bem, por quê? A matemática é construída por lógica, certo, queridos? E eu preciso entender, então, a gramática também por lógica, certo, queridos? Então, por exemplo, uma das palavras, ou melhor, a palavra mais importante que nós temos no dicionário, não é? E na nossa construção sempre é o verbo. Por isso que Jesus é o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Quem é este verbo? Na linguagem lógica, o verbo é a palavra que produz o quê? Sentido. Então, toda construção precisa de um sentido. Se eu trabalho a ideia da lógica, aí você fala, não, isso tem sentido. Não, não tem sentido. Tá? É a questão da lógica. Aí eu preciso entender que isso é o verbo. Então, Jesus é o sentido da vida. Por quê? Porque ele é o verbo. Tá? Jesus é o sentido da pregação. Por quê? Porque ele é o verbo. Tá? Jesus é o sentido da minha vida espiritual. Por quê? Porque sem Jesus não há vida espiritual. Então veja, é a ideia do sentido. Então, aí eu vou aprender um pouquinho de lógica. Você vai ouvir, já ouviu falar, não é? Se você não esqueceu, do verbo oculto. Parece coisa até de sincretismo religioso, misticismo, né? Para que eu quero saber, não é? Essa ideia do sujeito, do sujeito que está escondido. Então, qual a pergunta que eu faço? Eu vou atrás do verbo. Tá? Então, quem é o verbo? Quem andou? Para eu saber, então, identificar quem é o sujeito que está oculto, ou desconhecido, tá? Ou indeterminado. Tá? Então, sempre o verbo vai fazer o quê? Revelar a lógica das coisas e até aquilo que eventualmente é sem sentido para mim. Tá, amados? Então, essa é a ênfase. Então, eu preciso incluir lógica na minha gramática. Tá? Eu preciso aprender a entender o que é oração, período, não é? Vários períodos. Eu preciso aprender a entender o que é verbo, o que é sujeito, o que é predicado, o que é, não é? Derivado de tudo isso. Eu preciso entender, se eu sei que verbo é importante, eu preciso ter uma ideia especial com relação a advérbio, não é? Porque ele está relacionado diretamente ao verbo. Então eu preciso, de alguma forma, construir o que? Lógica. E que é a ideia que nós falamos muito na aula passada, de ter sentido. Tá, amados? Então, quando eu falo, quando eu escrevo, quando eu ouço, nisso precisa existir sentido, que é exatamente a ideia da lógica. Tem que existir uma certa matemática nisso. Tá? Eu não posso falar de coisas, tá? Onde aquilo não produz sentido. Porque sem significação, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, todas as minhas palavras serão lançadas ao ar. Tá? Então veja, é importante isso. Então, se a questão da lógica é isso, para construir uma simples equação de primeiro grau, tá? Eu preciso de lógica naquilo. Tá? Para entender o texto, eu preciso de lógica. Então veja, a lógica, ela trabalha a ideia aí, por exemplo, de uma construção de algo. Então eu preciso entender
que uma palavra isolada é perigosa. Tá? Eu preciso entender que às vezes um versículo isolado pode ser perigoso. Porque para eu construir algo de maneira lógica, eu vou juntar o quê? Várias palavras, várias orações, vários períodos, para eu poder então tirar uma conclusão sobre aquilo. Tá? Então, eu preciso aprender a ver a gramática como lógica, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais na frente. A questão histórica. E o escritor vai dizer, incluindo a psicológica. Então, qual é a ideia histórica que eu falei para vocês? Foi escrito aqui por quem? Tá? O que estava acontecendo naquele momento lá? Qual é o fato preponderante naquele momento que foi escrito aquilo? Quem escreveu ele lá? E entender quem era quem? Este homem lá. Quais eram os seus sentimentos? Qual era o contexto de vida deste homem? Qual era, né, o modelo de vida deste homem? Que ele quer dizer a ideia da história psicológica. Tá? Por exemplo, o homem de hoje é bem diferente do homem daquela época. Apesar do pecado estar presente em todos os lugares, na vida de todos, tá? Esse pecado reflete uma natureza humana diferente em determinados tempos e épocas, que vai dar no mesmo lugar, mas são características diferentes, forma de pensar diferente, forma de viver diferente, tá? Isso ocorre também com certa frequência. Tá bom, queridos? E a ideia também teológica, tá? Ou seja, muitas das vezes, tá? A nossa interpretação, ela tem que entender essa ideia aí. E a questão, então, de interpretação teológica, eu tenho que trabalhar no meio de todos os outros embaraços que pode existir no texto, eu entender que ali existe o quê? Se ali existe uma fala de Deus específica. Eu posso transformar isso numa norma, tá? Numa ordem de Deus, não é? Numa palavra de Deus, numa doutrina, especificamente. Tá? Então, eu aprender a descobrir isso também. Tá? Segue. Então, voltemos à mesma questão inicial, que eu não quero que vocês nunca mais esqueçam. Eu preciso investigar no texto. Tá, irmãos? E por isso que hoje em dia, irmãos, e acho que agora muito mais, né? Eu tenho colegas que têm se servido aí de inteligência artificial, né? E construindo sermões pela inteligência artificial. Né? E eu acho um desserviço isso ao Evangelho. Por quê, irmãos? Porque cadê o meu tempo de meditação? Cadê a possibilidade de eu remoer a palavra? De eu descobrir a palavra? Tá? De eu chegar ao entendimento da palavra, eu ali venerando a coisa. Então parece que o mundo atual quer nos tirar até essa experiência. Tá? Por quê? Você dá algumas palavras, ou dá um texto, pede a formação de 1 ou 2 sermões, tá? Aplicação, e no final até produz os slides automaticamente. É só você imprimir e pregar aquilo. Mas cadê o meu tempo de cozinha? Cadê o meu tempo me saboreando em fazer a comida? Porque quem cozinha sabe que sabor não está apenas, não é, no comer. O paladar não está apenas nisso. O paladar também está no fazer a comida. Tá, queridos? E aprender a degustar essa comida naquele exercício de experimento dentro do laboratório. Tá? Se a gente principalmente não contar que temos uma natureza pecaminosa e que às vezes quer transformar a nossa vida espiritual no facilismo. Você sabe o que é facilismo? É no final do dia, não parou, dobrou o joelho para orar. E nós estamos lá, Deus me entende, né? Estou orando, andando, estou orando, trabalhando, estou orando. Bem, nós temos que estar em comunhão sempre, orar sem cessar. Mas cadê o prazer da vida íntima com Deus ao dobrar os joelhos, tirar um tempo de oração e exclusivamente com Deus ali? Cadê? Mas nós somos clientes do facilismo hoje. Tá? Na revista Faça Fácil. Tá? Vamos cortar uma calça, um vestido lá com a revista, né? Não sei se vocês já fizeram isso, né? Põe o molde lá, segue os parâmetros lá. E depois vê o resultado. Queridos. Tem que cortar com a tesoura direitinho, né? Tem que fazer o desenho direitinho, né? E muitas das vezes nós vamos perdendo este paladar de fazer a palavra, de montar a palavra, melhor dizendo. Então, investigue o texto. Bem, eu trouxe esse aqui
essa projeção aqui para os irmãos, para vocês entenderem esses 6 pontos bastante interessantes aí. Ele diz assim, sem leitura, não há pensamento crítico. Quem não lê, não escolhe o que pensa, apenas repete o que ouviu. Primeiro, a opinião se torna superficial. Sem leitura, falta base para entender causas, consequências e interesses por trás dos fatos. Opinião sem fundamento é só repetição. Então, essa é a primeira realidade. Vocês sabem que toda a mídia no Brasil tem sido construída muito em cima disso. Tá? Vocês viram aí um empresário animador aí, brigado com uma jornalista, inclusive na justiça, né? Por ela sair fora daquilo que ele definiu como função para ela, que era dar a notícia simplesmente como ela é. E deixar que o público, ao ouvir a notícia, façam as suas próprias construções, tá? De pensamento e de interpretação da notícia. Tá? Grande parte do Brasil não é assim. Os nossos jornais, inclusive, Folha de São Paulo, principal, né, ao longo da sua história, tá? Tirou a capacidade do leitor criticar ou interpretar o jornal. Já vem com o intérprete. Já vem com alguém que não se preocupa em dar notícia apenas, mas em dar a interpretação sobre a notícia, e isso virou a interpretação de muitas pessoas. Tá? Então, veja, é uma forma de manipular. Tá? Ou seja, eu não estou dando a notícia para você do jeito que ela é. Eu estou dando interpretada do meu jeito. Esse é o problema das igrejas hoje. A palavra não é dada do jeito que Deus deu a palavra, mas do jeito em que o escritor achou que é. Porque ele não usa de princípios de interpretação para entender exatamente o que o escritor quis dizer, o que estava na mente do Espírito de Deus ao dar uma palavra como aquela. Tá? 2. O discurso passa a mandar. Quem não lê acaba acreditando em quem fala. Em quem fala melhor, não em quem argumenta melhor. Olha só. Quantos de nós, irmãos, você pega Marco Feliciano, haveria nos últimos anos, de uma origem razoável, de Assembleia de Deus, alguém que prega mais heresia do que Marco Feliciano? Mas, não é? Ele fala bem, tem uma boa oratória, é capaz de fazer ilustrações, que às vezes eu fico pensando, como essa pessoa foi ilustrar dessa maneira? E a sua ilustração, muitas das vezes, é conduzir para a heresia, para defender o que ele defende. Tá, queridos? Perigoso. E aí a gente, por não ler a palavra, não entender a palavra, se encanta com o pregador. Pior, se torna exatamente o pregador, como você vai ver por aí, de pastores novos ou pregadores novos, que são cópias do orador, do pregador. Tá? Mas não da palavra. Ele, até o chilique dele, o jeito de se apresentar, até a expressão corporal, facial dele, é igual do pregador. Ele copia tudo. Mas por conta disso, o discurso passa a mandar. Tá? Terceiro, você viu aí, quando você faz pergunta aí para algum pessoal, né, de linha esquerdista, não é? O que eles defendem, aí faz 2, 3 perguntas para eles ficam totalmente encurralados. E qual o caminho deles? Agredir. Não é? Por quê? Porque não tem argumento. E por que não tem argumento? Porque é um mero repetidor de palavras de outros que eles consideraram importantes para a vida deles. Emoção ocupa o lugar da razão. Sem informação, medo, raiva, indignação falam mais alto do que análise e reflexão. Olha só, queridos. Então, essa é a verdade. Quantas palavras mais duras que nós trazemos, ela vai produzir, não é? Pessoas que, em vez de refletir e analisar a palavra, o texto e aquilo que foi pregado, ela reage simplesmente por emoção. E aí se torna o quê? Uma pessoa indignada com a própria pregação. Como eu disse para os irmãos, ou se levanta contra a palavra, ou se levanta contra o pregador. 4. As ideias não são construídas. Então você passa a repetir opiniões prontas, sem checar, questionar ou se aprofundar. Tá?
Então veja, mesmo em casal, mesmo em família, quando se volta para casa depois do culto, e que no caminho da conversa sobre a palavra, sobre a pregação, o bom seria que os irmãos abrissem a própria Bíblia para, eventualmente, trazer para esse campo a Bíblia como discussão, e não a pregação, efetivamente. Porque ela pode levar você, o quê? A exatamente essa ideia. Tá? Então você vê lá, as ideias não são construídas. Então veja, aí a ideia bem clara da lógica. Né? Como pensar? Tá? Então tem que separar aquilo que é o que pensar daquilo de como pensar. Então veja, de como pensar. Então a minha leitura é uma espécie de quê? De estudo. E nesse estudo eu vou trazer essa ideia de eu investigar aquilo que está escrito ou aquilo que está sendo dito. Certo? 6. Ler é um ato político. Pensar criticamente também. Então veja, a ideia que eu digo para vocês. Na área teológica tem uma área de crítica textual, não é? De especialista criticando o texto, tá? E que muitas das vezes as pessoas leem e perdem até a fé ao ver determinadas críticas. Eu não perco minha fé, eu até gosto, não é? De quando alguém está criticando determinado texto, porque eu vou ali observar que a lógica, tá? Do texto, a lógica da crítica, e estabelecer uma palavra equilibrada sobre aquilo, que vai me acrescentar maior conteúdo. Tá, irmãos? Então veja, sem leitura não há pensamento crítico. Mas eu lendo, eu preciso aprender a criticar o texto. E você não está pecando se você fazer esse tipo de crítica. Que tipo de crítica é essa? É perguntas para clarear o texto. Tá, queridos? Nós temos que aprender a fazer isso. Tá? Outra, para a gente encerrar essa primeira parte. Muita gente lê, pouca gente pensa. Eu fico admirado, irmãos, assim. Quando alguém está lendo um texto, mesmo aqui na escola bíblica, que a gente abre a oportunidade para o irmão ler um versículo ou outro, ler um versículo. Quando o irmão lê errado, tá? E aí você pensa, poxa, o irmão acabou de ler, ele termina a leitura e ele não consegue perceber o erro da sua leitura. Por quê? Porque ele está fazendo uma leitura por mera repetição, sem pensar, sem lógica, sem sentido. Tá? Você já observaram algumas situações. Por exemplo, né? Vamos ler um texto, vamos a uma aula, e aí vai se ler um texto maior até da lição, e aí a pessoa leu 15 versículos e não se deu conta que o assunto que está tendo que estudar, o versículo não tem nada a ver com aquilo. Por que, irmãos, isso ocorre? Porque não está se pensando. É a mesma coisa que eu estou dando um estudo aqui. Eventualmente a gente pode errar uma digitação, pode errar até uma referência bíblica. E aí nós vamos ler a referência. Aí você lê uma referência e como vai explicar aquele texto dentro do assunto que você está dando? Ele não bate. Por quê? Porque não tem sentido. Então veja, a nossa leitura tem que você usar o seu pensamento. Tirando, lógico, irmãos, aqui, deixa eu fazer um apêndice, né? Porque às vezes nós podemos ter dentro da igreja pessoas com idade, tá? E com certa dificuldade, em que não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, tá? Eu estou lendo, tá? Estou pensando. E tudo isso são ferramentas do próprio cérebro, mas que eventualmente, se eu leio eu não penso, e se eu penso eu não leio. Isso pode acontecer, tá? Com alguma deficiência, principalmente em idade mais avançada, onde a gente fica um pouquinho mais limitado. Mas a ideia é essa, ó. Muita gente lê, pouca gente pensa. Tem que pensar, tá? Ler não é pensar. Se ler fosse pensar, todo leitor seria crítico, mas não é.
Porque a crítica vem do quê? Do pensar. Então você tem que aprender a fazer isso. Então veja, nesse exercício de leitura anual que estamos fazendo da Bíblia, tá? Você tem que ler pensando. Porque se o seu pensamento estiver totalmente a marginal da leitura do texto, ele não vai te gerar nada. Tá? Segundo, leitura sem crítica é submissão. Quem lê sem questionar não forma opinião. Observe a do autor apenas. E eu me submeto àquilo. Mas eu tenho que submeter a palavra de Deus? Sim, mas a nossa fé é racional. É com razão. É com entendimento. Tá? Nossa fé não é cega. Terceiro, nenhum livro é neutro. Todo texto carrega valores, interesses e visão de mundo. Tá? Não perceber isso é ingenuidade intelectual. Tá? Então veja, eu disse para os irmãos, às vezes eu não sei onde está o texto, mas eu sei quem escreveu o texto. Alguém cita um versículo bíblico aí. Aí eu penso, quem que escreveria dessa forma? O que aconteceu nessa época para alguém escrever isso? Isso está em Naum. Eu não sei exatamente o que é isso, mas sei que na época de Naum, a profecia de Naum tinha um determinado contexto que eu sei qual é. Tá? Então, é essa a ideia. Nenhum livro é neutro. Por quê? Eu critico o texto. Tá? E nem por isso me considero murmurador. Eu critico para poder o quê? Para tirar aprendizado da lei. Tá, queridos? E você vai confrontar. Tá? Sim. Ler bem é resistir. O leitor maduro concorda quando há razão e discorda quando há falha. Suspende o juízo quando faltam dados. Tá? Quantas vezes a gente faz juízo precipitado de alguma coisa? Porque a gente não avaliou todos os dados. Tá? 6. Ler sem senso crítico não liberta, apenas troca de prisão. E isso ocorre muitas das vezes. Principalmente, irmãos, quando estamos assim, lendo um livro que deve estar de acordo com as Escrituras, tá? E muitas das vezes nós, se não tivermos um senso crítico, acabamos o quê? Incorporando totalmente o pensamento do escritor, quando na verdade ele poderia nos orientar em alguma coisa, servir de aprendizado em outras, nos levar a construir outros, mas muitas das vezes produz em nós o quê? Simplesmente uma defesa de alguém. Por exemplo, quando alguém defende demais Calvino ou defende demais Armínio. Tá? E nós precisamos ter senso crítico, porque senão a gente deixa de ser prisioneiro de Armínio para ser prisioneiro de Calvino. Tá? Então nós precisamos ter senso crítico sempre. Uma das coisas que é roubado na igreja evangélica de todos nós. O crente não pensa. Quem é você para questionar a palavra que eu preguei? É geralmente o que a gente ouve. Tá, queridos? Bem, olha o próximo. Já deu, né? A hora. Bem, queridos, é isso. Volta lá na última. Deixa lá no Investigue. Isso. Bem, queridos. Então nós temos aqui uma realidade que eu quero que você chegue. Preparar um sermão sério, irmãos, precisa de tempo, de dedicação. Preparar uma palavra séria precisa de tempo e de dedicação. É um trabalho de investigação. Tá? E há situações, às vezes, irmãos, que a gente está diante de uma situação em que às vezes exige que você vá buscar referência de 2, 3 especialistas naquele texto para poder até chegar a uma conclusão do que vai defender. Principalmente numa aula de teologia. Tá? Então veja, irmãos, o que a igreja precisa fazer primeiro? Se despertar a leitura da palavra. Mas entender que se para você ler já é tão difícil, você não pode ficar só na leitura. Você tem que aprender a investigar a palavra, a criar pensamentos lógicos, a buscar a história, tá? a observar construções gramaticais. E tudo isso vai exigir dedicação. Por isso a própria palavra diz, né? Quem ensina, que haja dedicação. Tá, amados? Então, que Deus nos dê graça a tudo isso. Porque nós estamos em tempos de, e há, como disse os irmãos, tá? De que é um facilitador, tá? Já fiz
alguns exemplos, já ouviram alguns exemplos, já vi alguns exemplos, tá? E são exemplos muito bons. As respostas, inclusive de construção, são boas. Mas ela vai transformar esse pregador, irmãos, num pregador sem hora de laboratório, sem hora de barriga à beira do fogão, fazendo o seu sermão, tá, queridos? Preparando a comida que vai trazer para a igreja, tá? E aí, o que nós vamos cair? Num racionalismo em termos de coisas certas, mas sem tempero adequado, sem natureza específica de aplicação até às realidades da igreja, talvez um pouquinho diferente, tá? E nós precisamos entender que, infelizmente, essas coisas, num mundo tal, tá? Em que nós ouvimos lá na Igreja Batista do Morumbi, quando estivemos lá no seminário, alguns irmãos do CTLEC estavam lá com a gente, o que a gente ouviu? Que é marca registrada de pastor que não gosta de ler. Qual marca registrada do pastor? Não gosta de ler. Se não gosta de ler, não pode ser pastor, não pode ser pregador. Não tem como. Aí alguém vai dizer, tem. É só dar a ferramenta de ir para ele. Aí ele vai conseguir isso com mais facilidade, não é? Ele não vai precisar dedicar tanto tempo a construir essa refeição. Tá bom, queridos? Deus nos abençoe. Essa é a nossa primeira parte. A gente segue depois no intervalo, nossa segunda parte. Tá bom, queridos? Vamos orar? Vamos ao café. Vocês sabem que eu não estou fazendo mais louvor no intervalo, tá? Então, os irmãos, por favor, tá? Fiquem ligados, tá? Bem, mas a gente tem um intervalozinho, voltamos 11h10, tá bom? Para a segunda parte, tá? Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ela é rica, mas muitas das vezes nós, por falta de ânimo e disposição para a leitura, para a investigação, para aprimoramento, para dedicar tempo a ela, Senhor, temos produzido sermões falhos, distorcidos, muitas das vezes superficiais, e nós pedimos, Senhor, que Tu tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Nos dá ânimo, ó Deus, para nos ocupar com a Tua palavra. Ajuda-nos a dedicar-nos à Tua palavra, Senhor. Ajuda a nos dar pregadores, pastores, comprometidos com ela. Ajuda a Tua igreja, Senhor, despertando, Senhor, as ovelhas do aprisco, a ter esse prazer em dedicar o seu tempo à palavra. Ó Deus, nos dá senso crítico, para que nós possamos construir uma palavra em que ela já foi questionada por nós mesmos antes de pregá-la, para nós não cairmos no perigo de sermos eventualmente surpreendidos com questionamentos a respeito de erros de nossa interpretação. Abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa a Tua igreja, fortalece a vida de cada um de nós, nos dá graça, Senhor, é a nossa oração e é também o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.